Quando se fala de burnout, quase sempre a explicação é a mesma. Ah, ela trabalha demais. Ah, ela é muito ocupada. Mas você já parou para pensar que talvez o problema não seja apenas a quantidade de trabalho, mas também a forma como você encara esse trabalho? Hoje eu queria propor essa reflexão diferente, porque eu acho que é um tema que tem afetado muito nós mulheres, mães, profissionais, donas de casa. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria que a gente começasse nossa semana com uma oração, entregando nosso dia ao Senhor, certo? Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, vão entrando aí, vai ser um prazer, retomando esse Café com a Líder depois de algumas semanas de intervalo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de continuar sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado, é um tema extremamente complexo, eu gostaria só de fazer um disclaimer aqui, né? Existem sim ambientes de trabalho que não são legais. Certo? Existem ambientes de trabalho que não são legais. Existem situações sérias, existem quadros clínicos que demandam acompanhamento, certo? Eu não estou negando nada disso, eu não estou passando pano para nada disso. Eu só estou trazendo mais um ângulo de visão para a gente pensar nessa epidemia de burnout em mulheres em cargos de liderança, tá? Então, hoje eu queria trazer uma reflexão sobre o ponto de vista do que está no nosso controle. Porque concorda que a empresa ser um ambiente bom ou não, você ter alguma tendência genética, você está vivendo alguma situação na família, alguma dificuldade, problema financeiro, problema no casamento, problema de saúde com alguém da sua família. São circunstâncias externas. Isso não está dentro do seu controle. Mas existem coisas que estão dentro do seu controle. É sobre essas coisas que eu gostaria de dar um enfoque aqui hoje. E lembrando que eu sou só uma mulher empresária como vocês. Então eu não vou trazer aqui nenhuma reflexão do ponto de vista científico, de dados de psicologia, etc. Não é o foco. Eu quero colocar aqui ponderações e visões do ponto de vista de quem vive um ambiente de necessidade de alta performance, um ambiente de mercado muito competitivo, e é sobre esse assunto que eu gostaria de trazer aqui hoje, né? Que eu gostaria de falar. Porque há muitos estudos que mostram o quanto os índices de burnout eles são elevados nas mulheres. Mas não necessariamente porque trabalhamos muito. E sim, nós trabalhamos muito. Muitas vezes muito mais do que os homens em cargos equivalentes. Mas esse burnout, ele também acontece frequentemente porque nós mulheres, nós acumulamos 4 pesos ao mesmo tempo. Eu vou falar de cada um deles e esse é o principal hoje assunto aqui. Primeira coisa, carga emocional. A mulher, ela não executa apenas tarefas, né? Ela simplesmente vai carregando pessoas, né? Nós não nos contentamos de entregar um relatório, de executar, de acompanhar uma reunião, de desenvolver aquele projeto. A gente vai carregando o peso emocional das nossas demandas. Então a gente carrega pessoas, né? Aquele ambiente em que as pessoas, uns querem trabalhar, outros não querem trabalhar, umas pessoas estão alinhadas com o propósito da empresa, com a cultura, outras pessoas simplesmente não estão, e às vezes as pessoas que não estão são pessoas que você gosta, né? Você como pessoa gosta, mas tá vendo que o profissional daquela pessoa tá se distanciando do que você precisa. Então nós, líderes femininas, a gente vai carregando essas pessoas, né? A gente vai se preocupando demais. Às vezes a gente fica antecipando muitos problemas, e esse é um dos problemas, assim, um dos gatilhos de ansiedade para os nossos tempos, né? Você antecipar problemas. Nunca foi tão fácil
antecipar problemas e viver na nossa mente vários cenários catastróficos que a maioria deles nunca sequer se concretiza. E a gente vai absorvendo conflitos, né? Então, às vezes, não é nem ambiente só de trabalho. A gente vai ter um conflito dentro da família, a gente tem um conflito em um determinado setor. E a gente vai absorvendo aquele conflito, a gente vai carregando o peso emocional daquele conflito, a gente não consegue se distanciar disso. E tudo isso vai consumindo a energia da mulher. Tudo isso vai consumindo a energia da mulher. E talvez você não tenha parado para pensar que não é carga de trabalho, não é horas trabalhadas, tipo, deixa eu vir aqui, deixa eu desenvolver esse projeto, deixa eu desenvolver essa planilha, deixa eu desenvolver esse processo, deixa eu treinar essas pessoas, deixa eu visitar essas lojas. Não é o volume de trabalho técnico. Às vezes é a carga emocional da gente naquele papel que a gente vai absorvendo por conta de todas essas situações. Esse é um dos temas que são mais comuns quando a gente fala em burnout feminino. Segundo, responsabilidade invisível, né? Existe aquilo que todo mundo vê, certo? As entregas oficiais. E existe aquilo que ninguém vê. Todos os bastidores que ninguém vê. Tipo, a reunião, o projeto, o relatório, o planejamento, a antecipação, a organização mental, o capricho, a gestão dos detalhes. Tudo isso é o volume de trabalho invisível, que ninguém vê, né? E que para acontecer, a gente precisa executar. Alguém precisa assumir isso. Então, muitas de nós vivemos com dezenas de abas abertas na mente. Eu me recordo Ravena, minha irmã é médica, né? Tem 3 filhos e é médica. E eu me lembro dela falando, às vezes eu tô fazendo um exame, eu tô lá com o paciente na mesa, a coordenação do colégio do filho ligando, uma babá, que o menino tá doente, aconteceu alguma coisa. Então, você tem que se antecipar, organizar a vacina, ver a consulta do médico, fazer feira, organizar alguma coisa de casa que quebrou, algum eletrodoméstico. A mulher gerencia muitas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, nós estamos com várias abas abertas na nossa mente. E essa é uma grande cilada que vai drenando nossa energia, nos sobrecarregando e trazendo, num grau mais grave, um burnout. Bom dia, gente. Hoje o tema tá bem intenso e bem, assim, alinhado com os desafios que a gente vive hoje, né? Nos nossos tempos. E eu acho importante a gente abrir essa pauta aqui, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo só no automático e não para pensar, mas realmente, talvez seja por isso. E talvez o problema não seja o trabalho e a carga de trabalho em si. Talvez o problema seja a forma como a gente vem encarando esse trabalho. E eu acho que essa questão das várias abas abertas na nossa mente é uma coisa muito complicada. Porque se você for parar para pensar, hoje a gente tem um WhatsApp. Tem horas que eu abro o meu WhatsApp que tem ali, brincando, 15 conversas esperando uma definição minha. Esperando que eu analise a conversa, que eu me situe do problema, que eu veja quais são as opções de solução daquele caso, seja para o próximo passo, seja de uma definição que só eu posso dar, porque só eu tenho uma autonomia e legitimidade para dar a definição. E saber que tem aquelas pessoas ali com aquelas abas em abertas esperando por mim também me causa preocupação. Isso vai drenando a energia mental da gente. E aí, às vezes são 15 abas abertas de prestador de serviço tal, num canto, outro, e coisas que dependem de sua definição. E uma das coisas que acontecem muito no meu dia a dia também, que me atrapalham, é que, assim, às vezes são temas completamente diferentes. Como eu trabalho com 3 empresas diferentes, de áreas diferentes, e às vezes equipes, mesmo dentro da mesma empresa, equipes diferentes, é como se, às vezes, eu tivesse que fazer o upload. Não, qual é o programa que eu tenho que rodar agora? É o programa da confecção, para eu poder tomar a melhor decisão para o time da confecção que está esperando por mim? Ou é o programa do marketing, que aí eu tenho que baixar, fazer o download do marketing?
E eu me atualizar para eu ser... Porque quando a gente é uma gestora, quando a gente é agente decisório, é a gente que decide algo, tem a autonomia e a competência para decidir algo, quando eu digo competência, assim, que está dentro das nossas atribuições de decidir, a gente precisa tomar as melhores decisões. E boas decisões, elas necessariamente acontecem quando você tem uma boa capacidade de analisar o seu entorno, de ponderar as circunstâncias, de analisar os cenários, de antecipar problemas, de ponderar mesmo, trazer o máximo de inteligência do time. Quando eu digo inteligência, às vezes não é um time inteligente, tá, gente? Eu tô falando inteligência no sentido de dados e fatos, você ser alimentada de dados, fatos, cenários, contextos, para você tomar a melhor decisão possível dentro daquele contexto, dentro daquela circunstância. E imagina várias decisões diferentes, de áreas diferentes, em contextos diferentes. Então isso demanda muita energia mental. E quando a gente vai ver, não é a carga de trabalho, é a forma como a gente tem lidado com esse trabalho. Terceiro ponto que é muito comum nas mulheres, é necessidade de provar competência. Eu acho que agora eu bati no coração de muitas. Talvez seja esse um dos pontos mais perigosos, porque eles são os mais subjetivos, tá? Muitas mulheres vivem como se estivessem permanentemente em avaliação, precisando provar que são competentes, que merecem estar ali, que dão conta, que conseguem. E eu tenho esse problema também, tá, gente? Porque, inclusive, é um dos temas que eu trabalho em terapia semanalmente. Porque muitas vezes a gente foi criada de uma forma que tudo que a gente fazia nunca era suficiente. Então a gente vai condicionando a nossa mente a ficar o tempo todo naquela tensão. Como se nada do que a gente fizesse fosse suficiente e a gente sempre está aumentando o sarrafo, se exigindo mais, se cobrando mais. E essa cobrança, depois de um tempo, ela é um condicionante da sua mente, não é racional. Não é porque as pessoas externas, os seus superiores hierárquicos, estão esperando isso de você e cobrando isso de você, ele colocando contra a parede para você provar a competência, do contrário, você não deve estar ali. Não é racional. Tudo que eu tô falando aqui, muitas vezes, não é racional. São padrões de comportamento que a gente vai repetindo e por não observar, não refletir, não se autoanalisar, a gente vai drenando aquela energia que deveria ser canalizada em simplesmente fazer um bom trabalho. Tá? Então, esse é um desgaste muito silencioso, porque você nunca descansa. Você nunca descansa. E você condiciona a sua identidade a você se provar valor o tempo todo. E concorda que quando é aquela coisa, é o famoso enxugar gelo, é um poço sem fundo, não importa quanto mais água você coloque, não tem fundo aquilo ali, só é você vivendo aquele desgaste, e isso nunca vai satisfazer você, porque a satisfação da gente não pode estar no outro, a validação não pode ser externa, a satisfação tem que ser da gente. E sim, a gente precisa de indicadores externos que provem se a gente está chegando lá ou não, se a gente atingiu um grau mínimo de qualidade. Estabeleça esses indicadores externos, estabeleça parâmetros, até para você, quando você estiver surtando, você conseguir se apegar a algo concreto. Essa é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia, senão a gente realmente vai viajando na maionese, como dizem. Vai ser essa expressão bem cringe. Quem for aí das gerações anteriores vai lembrar. Quem for da nova geração, né? Os zoomers. Aí os zoomers vão achar bem cringe essa expressão viajar na maionese. Mas voltando aqui. O quarto ponto, que está como uma das raízes do problema do burnout feminino, é a dificuldade de estabelecer limites, que é outra coisa muito marcante da característica feminina, né? Nós somos como tendência principal acolhedoras, empáticas, conciliadoras, e isso faz com que a gente, muitas vezes, se não nos cuidarmos bem, não estivermos nos observando, isso vai anulando a gente, de certa forma, para caber todo mundo, acomodar todos os interesses, todos os conflitos, e isso vai tirando da gente. Então, muitas de nós conseguem sempre assumir mais algo, né?
Ai, não, pode deixar que eu resolvo. Ai, e é uma coisa, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quanto melhor você fica em resolver problemas, mais problemas as pessoas te trazem pra resolver. E ótimo, significa que você é muito competente no que faz. E eu não vou estimular você a ser uma pessoa apática e covarde diante da sua realidade. Só que o que você precisa fazer é sempre ponderar bem. Olha, eu tenho condições de assumir isso. No sentido de não condições técnicas, que normalmente nós temos muita condição técnica. Mas a gente tem que aprender a dizer não, porque todo sim que a gente dá para algo é um não que a gente tá dando para outra coisa. Pensa numa moeda. Uma moeda não tem duas faces. Toda vez que você está dizendo sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra coisa. E a gente precisa dar os sims corretos na nossa vida. Porque, claro que não vai haver nunca um equilíbrio perfeito. Mas tem que ter uma harmonia, tem que ter um alinhamento, tem que estar aproximando do que você tem como desejo e prioridade. E nessa hora, e aí é uma cilada muito grande, nessa hora não adianta você botar a culpa nos outros. A gente tem uma tendência a terceirizar a responsabilidade pela nossa vida. Ah, mas eu estava só cumprindo uma ordem. Ah, mas eu estava na tendência do mercado. Ah, mas todo mundo estava fazendo aquilo. Isso é desculpa. Tá? Isso é desculpa. Porque todas nós temos escolhas. Algumas escolhas custam mais e demandam mais coragem da nossa parte, mas todas nós temos escolhas a fazer. E a gente precisa fazer essas escolhas muito conscientes. E terceirizar a culpa é uma ferramenta fácil, mas pouco eficiente. Então é importante que a gente saiba dizer os sims e os nãos necessários na nossa vida. Tá? Porque essa dificuldade de estabelecer limites que normalmente nós mulheres temos é uma coisa que também traz uma sobrecarga muito grande. E é importante que a gente aprenda a dizer não. Mesmo que esse não venha com muita gentileza, porque muitas vezes ouvir o não da gente dói para as pessoas ao nosso redor, porque estão mal acostumadas, né? Mas a gente precisa fazer, certo? E existe uma cilada muito grande quando a gente pensa em burnout, né? Quando a gente pensa em burnout feminino, a gente pensa, então é só fazer menos. E muitas vezes não é a solução, porque não importa a quantidade de tarefas que você faça. O que gera o burnout, repito, não é a quantidade de trabalho em si. É a carga emocional desse trabalho. É você tá tentando se provar o tempo todo, é você não tá tentando segurar situações que não dependem só de você. É você tentar estabelecer limites. Então, eu estabeleci aqui, um diagnóstico prático que vai te ajudar aí para você identificar se você tem alguma dessas características que te pegou. Então, respondam com sinceridade. Primeiro, você sente que precisa provar sua competência constantemente? Não é ser competente no que você faz porque isso é seu natural, é você se provar o tempo todo. Peraí, deixa eu provar. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Esse é um ponto importante. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Você pede ajuda. Você assume responsabilidades que poderiam ser compartilhadas? Muitas vezes a gente quer trazer tudo pra gente e abraçar assim, quando na verdade as responsabilidades podem ser compartilhadas e você tá trazendo para suas costas um peso que não é só seu. Tô levantando aqui a bola, vá pensando aí. Você sente culpa quando descansa? Você acredita que seu valor está ligado à produtividade? E aí, talvez o maior desgaste não seja realmente o volume de trabalho. Vocês começam a clarear a mente e ver que talvez seja a forma como a gente se relaciona com o trabalho. Como fomos ensinadas e condicionadas a nos relacionar com o trabalho. Então, o burnout não é necessariamente quando você está exausta, é um grau maior. Ele está muito ligado quando você transforma sua capacidade de produzir na sua identidade. E você se apega àquilo ali de um jeito que o trabalho define você. Você não é mais uma pessoa, você é o resultado que você entrega. Entendeu? Você não é mais um ser humano ali, você é apenas uma função. Mas não no olhar do outro, mas no seu olhar. E por isso que é tão difícil
às vezes, a gente trabalhar esses temas, porque não é o outro, é a gente. Então, queria deixar muito essa reflexão, porque é uma reflexão também que eu faço muitas vezes comigo mesma, tá? Analisando minha vida, minha liderança. Graças a Deus eu nunca cheguei a um quadro clínico de burnout, mas gerir essa tensão e esse estresse, e gerir as dificuldades e as complexidades da vida tem um peso emocional muito grande. E eu acho que eu acredito muito assim, não ter adoecido o nível de vida que eu tenho, de intensidade de trabalho, de responsabilidade, de cobrança, porque eu sempre soube, primeiro Deus, tá? Primeiro a misericórdia de Deus na minha vida sempre. Segundo, a minha capacidade de pedir ajuda e de não aceitar caminhos fáceis, atalhos. Não existe atalho na vida, minha gente. Não existe. O atalho é nada mais do que uma ilusão, tá? Então não existem atalhos. A gente tem que fazer o trabalho pesado, de se olhar no espelho, parar de se distrair com as besteiras da vida e realmente fazer essa reflexão. E é muito desconfortável, porque é muito fácil colocar a culpa nos outros, muito fácil colocar a culpa na empresa, muito fácil colocar a culpa no chefe, muito fácil colocar a culpa no sócio. Mas você é uma pessoa que pode decidir sua vida, você é protagonista da sua vida. E aí, às vezes, é parar muito de depositar no outro a condição da sua vida e você trazer para si a responsabilidade pelas suas escolhas. E aí, se são escolhas que estão te afastando do seu propósito, da sua missão, das suas prioridades, você poderá, tá, eu tô fazendo essa escolha, mas o que muda na minha vida se eu precisar fazer outras escolhas? Reconstruir novas rotas. Sair da zona de conforto demanda coragem. E muitas não têm. É mais fácil continuar no circuito correndo atrás do próprio rabo, não é verdade? Então, são esses 4 pesos assim que realmente abalam muito a gente. A carga emocional, a responsabilidade invisível, a necessidade constante de provar competência e a dificuldade de estabelecer limites. Esses 4 pontos constantemente puxando você, eles te adoecem. Entenderam que não é sobre carga de trabalho? Não necessariamente. E aí agora eu quero deixar essa reflexão para vocês, porque tem me assustado o número de empresárias e líderes que eu tenho acesso através de mentorias, etc. E conversado. Os cases são muito preocupantes. E eu preciso trazer esse tema à baila. Porque ninguém vai pegar na mão da gente e tirar a gente do buraco. A gente tem que sair do buraco. Se você está caminhando para esse buraco, é importante que você entenda que você está, de certa forma, se colocando ali. E tudo bem pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente não consegue sair só. Você que tem que sair dali, o pedir ajuda já é um passo. Né? O pedir ajuda já é um passo. Mas você tem que fazer o trabalho de autoanálise, de reflexão, de escolhas. Tá? Então, desculpem começar essa segunda-feira assim com um tema muito polêmico, mas eu acho que é um caminho sem volta. O protagonismo das mulheres nas empresas. Nós geramos muito lucro para essas empresas. Nós somos a força motora dos negócios. Numa época em que o poder de empatia, liderança, comunicação, inteligência emocional vem com tudo. Então, nós mulheres estamos tendo muito espaço, mas isso precisa ser bem conduzido, porque a gente tem essa potência, a gente tem essa força, mas essa força precisa estar muito alinhada, porque do contrário, a gente vai se sabotando no meio do caminho. Demanda um preparo
E a proposta aqui é gerar esse preparo. Porque as circunstâncias vão ser essas. Entendeu? E a gente precisa estar cada vez mais preparada para essas circunstâncias. E falar sobre o assunto. E trazer esse assunto. E às vezes é um tema, uma visão que você traz, um exemplo que você traz, uma experiência que você traz, que muda, acende um insight na vida de alguém. E aí você cumpriu o seu papel de fazer com que esse tempo que estamos aqui não seja um tempo ocioso, tá? E é isso. Para as sucessoras que me seguem aqui, que assistirem esse vídeo, que estiverem precisando de ajuda para lidar com sua dinâmica de trabalho, de relação familiar, fala comigo no direct e a gente encaminha você para um atendimento, tá bom? É isso, vamos embora, ótima semana, fiquem com Deus, vamos lá brilhar muito, nós nascemos para brilhar, meninas. Até mais, fiquem com Deus.